Você é capaz de compreender o cenário que se encontra ao seu redor com uma certa facilidade? Você tem capacidade de entender quais são os problemas, as dificuldades, quais são as necessidades que as pessoas ao seu redor possuem e saber também como ajudá-las para resolver essas questões? Você consegue fazer uma leitura de uma forma mais ampla naquele cenário no qual você está inserido ou você simplesmente tem ali uma leitura superficial a respeito dos fatos? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues, estou em mais um vídeo da nossa série 75 lições de liderança de Jesus e hoje eu quero falar com vocês sobre a capacidade do líder de diagnosticar cenários. Antes da gente começar a falar, eu quero pedir para que você dê o seu like, curta, marque, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para que esse vídeo ele possa atingir mais e mais pessoas e ajudar diversas pessoas a se desenvolverem como líderes seguindo esses exemplos que a gente tem trazido para vocês, baseado nos 4 evangelhos que a gente tem dentro da Bíblia. Aqui a gente vai falar hoje, então, sobre uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 9, de 35 a 38, para demonstrar como que Jesus, como a gente tem feito até aqui, ele deixou vários exemplos para que a gente possa, então, ser líderes mais efetivos. E aí, hoje, falando especificamente sobre essa passagem em que Jesus demonstra a capacidade e a necessidade de um líder saber diagnosticar o cenário no qual ele se encontra. Então, quando a gente fala a respeito disso, é importante a gente deixar claro que o líder ele precisa ser capaz de fazer uma leitura do ambiente, de compreender de uma forma um pouco mais ampla, para que ele consiga, então, diagnosticar quais são as dores das pessoas que existem ao seu redor e também para que ele consiga ter a capacidade de ajudá-las, sejam elas clientes, colaboradores, stakeholders, enfim, pessoas que fazem parte da organização ou que venham buscar ajuda, para que ele então consiga entender o que há por trás daquelas necessidades, para que ele consiga então exercer uma liderança de uma forma mais efetiva. E como a gente falou para vocês, a gente vai ler a passagem que está lá em Mateus capítulo 9, de 35 a 38, e para que você consiga então entender, através do exemplo de Jesus, como que você pode ser um líder melhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então vejam como que Jesus, através da compreensão ali do que estava acontecendo com aquelas pessoas nas sinagogas, nas aldeias em que ele visitava, como que ele podia ajudá-las. Então ele identificava através das suas necessidades declaradas, das doenças, das enfermidades, e, claro, trazendo ali um pouco da palavra, mas sabendo então ler e identificar essas necessidades para que ele pudesse então ajudar. Ele, ao ver aquelas multidões, sabendo que muitas pessoas estavam ali necessitadas, ele se compadecia e ele então buscava formas de ajudá-las, porque ele sabia que elas estavam ali aflitas, exaustas, enfim. Então Jesus, ele buscava também trazer essa conscientização para os seus discípulos. Ele passava para eles essa necessidade de que eles deveriam buscar mais pessoas para ajudar naquela seara, naquela colheita, enfim, naquele trabalho que deveria ser realizado, pedindo também através de orações para que o Senhor pudesse abençoá-las nesse trabalho, nessa tarefa árdua de conseguir mais pessoas para ajudar dentro do seu propósito. Então vejam como que é importante um líder saber identificar e também arregimentar pessoas para te ajudar dentro desse contexto, dentro dessa necessidade. Veja que Jesus ele então percorreu diversos lugares e ele conseguiu identificar de forma muito clara qual era a situação daquelas pessoas que estavam chegando até ele, quais eram as dificuldades que elas estavam enfrentando, quais eram as necessidades que elas tinham, tendo uma visão muito completa, muito mais completa daquele contexto, além daquelas aparências e das dificuldades que eles possuíam, porque ele sabia então que por mais que ele
tivesse todo o poder para poder resolver aquelas questões, mas teriam muito mais pessoas para além daqueles limites nos quais eles estavam atuando. Então, ele sabia também que ele ia precisar de mais pessoas que pudessem ajudar a resolver aquela situação, ou pelo menos amenizar até onde eles pudessem alcançar pessoas necessitadas. Então, vejo a importância do líder de não só ele ser capaz de identificar, de fazer essa leitura, mas ele também saber arregimentar. E muitas das vezes, essas necessidades, essas dores, essas dificuldades, elas não estão ali tão aparentes, elas não estão na superfície. É como se fosse uma ponta do iceberg, onde a gente precisa então mergulhar mais fundo, se aprofundar no problema, saber identificar claramente, ler os meandros, tanto dos gestos, das aparências, das palavras, dos comportamentos que as pessoas estão tendo, para que a gente consiga ir na causa raiz, para que a gente consiga identificar lá no início, né, qual foi a origem de tudo. Porque muitas das vezes aquelas consequências, né, aquelas características que são apresentadas são simplesmente reflexos de uma causa raiz, que foi a causadora de tudo. Então, é preciso que o líder tenha essa capacidade de ir mais fundo, de ouvir com empatia, de saber identificar, através do gestual e das atitudes, o que há por trás daquilo que as pessoas estão falando, quais são as reais necessidades, para que ele então consiga ter a capacidade de resolver, não através de algo que seja simplesmente um remedinho ali para resolver a dor, né, algo que vai ser ali superficial e que vai ser um placebo ali para que as pessoas simplesmente passem daquele momento imediato de dificuldade, mas sim que ele consiga ir lá no cerne da questão e ele consiga trazer uma solução definitiva, algo que vai fazer com que aquilo que a pessoa está enfrentando não venha novamente acontecer, que seja uma solução que seja duradoura, que seja definitiva. Então, um verdadeiro líder, ele precisa ter esse olhar mais amplo, ele precisa ser capaz de mapear todas essas necessidades ao seu redor, trazendo pessoas, obviamente, para ajudar dentro dessa necessidade, dentro desse trabalho, para que ele consiga ter uma maior capilaridade naquele ambiente no qual ele se encontra e em outros ambientes também, onde ele não possa alcançar, diagnosticando e ajudando, né, ensinando, incentivando, fomentando para que esses seus apoiadores tenham a capacidade de identificar qual é o problema real que as pessoas estão enfrentando, para aí sim propor ações efetivas que possam ajudar essas pessoas, para que realmente, como eu disse, consiga ir na causa raiz e consiga resolver o problema de forma definitiva, de forma perene, não simplesmente algo que seja ali um paliativo para resolver de forma imediata. Então é isso que um líder precisa buscar e precisa ter esse olhar atento e aprofundar no assunto para que ele consiga então resolver de fato a dor das pessoas que estão ao seu redor. Se você gostou desse conteúdo, então dê o seu like, curta, compartilhe, marque o seu amigo, se inscreva no nosso canal e vem com a gente nos próximos vídeos para que você consiga então se desenvolver e se tornar um líder cada vez mais efetivo. Te espero no próximo vídeo, um grande abraço.